O que realmente sou carece de atributos e de ação. É eterno e puro. É livre de mácula e de desejo. Não apresenta modificações. Devido a isto, realmente carece de forma e faz com que eu seja sempre livre. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos. Esse é o 37º vídeo do comentários do livro Atma Bodha. Esse é o Sloka 34. Todo ser humano, em algum momento de sua vida, se pergunta: quem sou eu? Conforme seja o momento onde se desenvolva esta inquietude, chega a afirmar: um estudante que aprende sem compromisso algum com ninguém, um jovem que está apaixonado, um trabalhador que dia a dia busca o melhor para sua família, um enfermo que olha sempre o passado, e assim mais 1000 possíveis perguntas. A maioria das perguntas fundamentais sobre a existência não possui respostas. Milhares de pensadores e religiosos têm indagado com suas mentes e entregado suas vidas na busca de solucioná-las, mas não existe um legado definitivo a respeito. No entanto, estas perguntas jamais morrem. Alguma vez, uma experiência dolorosa nos faz cair novamente nelas, e em outras ocasiões, simplesmente o tempo nos mostra a proximidade da morte e nos obriga a pensar novamente no que somos e o que existe além da vida. Quando buscamos resolver essas perguntas fundamentais, tropeçamos em nós mesmos com nossa memória. Apenas conhecemos eventos previamente experimentados. Inclusive, muitos deles já estão perdidos com os anos, convertendo nossas lembranças em um círculo limitado de experiências relativamente próximas. Passam os anos e o que sabemos é tão limitado como as poucas certezas que levamos sobre os ombros. A vida passou e não deixou marcas de nenhuma compreensão estável que perdure diante da dor ou do passar dos anos. As certezas que absorvemos mediante a experiência diária geralmente são tão frágeis como os desenhos feitos com os dedos sobre a areia da praia, diante de um mar que continuamente os desmancha. No final, certamente não sabemos muitas coisas. Temos vivido muitas experiências, mas nenhuma certeza perene que nos permita dar o salto à morte sem o temor e a dúvida. Acreditamos ter amado, mas não estamos seguros. Acreditamos termos conhecido, mas existem dúvidas a respeito. Poucas coisas possuem consistências que sirvam de descanso ao passar de tantos anos e experiências. E a pergunta se mantém: quem sou eu? E a resposta segue esquiva. Por acaso são minhas lembranças, minhas poucas certezas ou o legado em meus filhos? Diante do imenso vazio de desconhecimento, se aproxima novamente a inquietude. Talvez seja melhor não pensar nisto, pois ainda não estamos preparados para indagar nos complexos mundos das perguntas sem respostas. A educação determinou que todo esforço fosse dirigido ao futuro. Sempre nos prepararam a lutar contra o tempo, a fundamentar a competência como sendo a razão de ser da obtenção das próprias metas. Agora, já sem tempo, já sem metas, perguntamos quem somos e não temos respostas. Semelhante aos cães galgos, corremos toda a vida atrás de um engodo. Demos muitas voltas, assumindo que a presa estaria cada vez mais próxima em função de nos esforçarmos mais para alcançá-la. Mas quando claramente não existe mais força para correr
ou não há mais razão para seguir competindo, então nos perguntamos: que sentido tem a vida? A consciência sempre nos iluminou. Permitiu-nos perceber a soma de cores sem conta que a natureza apresenta ao nosso redor. Escutamos o som graças à consciência. Sons que por momentos nos tocam o coração e outros que quase o destrói de angústia. Graças à consciência, compreendemos a existência do sol, da chuva, as carícias e o espaço. A consciência nos acompanhou nas boas e nas más horas e, graças à sua natureza, compreendemos sobre a vida, sobre a dor e sobre o amor. Percebemos através de muitos anos milhares de objetos iluminados, mas jamais perguntamos a razão do brilho que permitia conhecê-los. Escutamos infinidades de sons, mas nunca voltamos a atenção em olhar em nós como se produzia o milagre de ouvir. Jamais buscamos retrair a atenção à própria consciência. Sempre nos aproximamos de seu brilho rodeando as coisas do mundo. Estimado leitor, se buscar atender à atenção, se evidenciará a dificuldade de fazê-lo devido à falta de claridade que implicaria este processo. Mas se finalmente decidido a fazer isto, movendo céus e terras em suas próprias ideias para amadurecer essa opção, notará que com o passar dos anos que te adentrará em um universo cujas certezas são definitivas e únicas. Se em vez de pousar-nos continuamente na dor, saltar-nos a averiguar quem sofre, se em vez de constantemente adentrar-nos ao futuro, nos perguntássemos quem deseja alcançar a meta, acabaríamos por nos treinarmos em um tipo de percepção que floresceria em respostas claras e inquietantes, perguntas fundamentais que todo ser humano faz. O truque consiste em ver o mundo desde o instante em que ele próprio acontece. O truque consiste em ser destro na arte de ser consciente que o universo está acontecendo. A consciência é o ato primário por excelência. Devemos fazer-nos destros no próprio instante em que o saber se produz. Quando isso ocorre, então notaremos que a consciência assume o atributo de ser, sem forma, de ser livre de mácula e desejo, de ser carente de toda modificação. E para encerrar, quero deixar aqui um pequeno comentário. A sobreposição é a falta de conhecimento, de compreensão, e ela acontece quando me identifico com uma entidade que acredita fazer ações, que tem atributos, sente desejos, medos, gostos, aversões, etc. Porém, a mente a todo momento tende a projetar seus conteúdos, sempre tendo como referenciais as experiências passadas, as lembranças, hábitos. Essas projeções causam sempre dependências. É como se dependêssemos dessas projeções para existir. Assim, ocorre um envolvimento de modo tão profundo com as experiências que não paramos para refletir de quem são essas dependências, quem é que sente necessidades. Quanto mais alimentarmos os conteúdos mentais, nos sentindo identificados, mais presos a eles estaremos. Podemos viver de um modo mais independente da mente e de suas projeções, porque não somos a mente. Podemos observar essa questão observando como a mente funciona, como projeta as vasanas, os condicionamentos, as tendências, crenças, os hábitos e todo o seu conteúdo.
e como ela transmite as energias para o corpo, gerando os vários tipos de sentimento e impulsionando as ações. O ser que somos é ilimitação, infinitude é independente. E a observação, a reflexão, a investigação nos leva para uma visão mais profunda e assim podemos compreender nossa natureza. A compreensão nos permite ser ilimitação, porque ela nos livra de identificar com as projeções. A base da projeção é mudança. O que muda é o que tem uma forma, um aspecto, uma característica, uma limitação. Não é que eu tenho que mudar para me sentir ilimitado, porque mudar significa projetar. Quanto menos necessidade sentir em mudar, mais livre me torno das projeções, porque a minha natureza é imutável. O caminho do autoconhecimento não é só informação, é investigação também. Precisamos compreender a essência, a fonte. Há algo além das projeções, além da mente, que não muda, que é sempre presente, que não se divide, não é separado. A mente, quando cria capacidade discriminativa, que é uma qualidade necessária para que possamos discernir o real do irreal, ela entra numa fase em que, ao ouvir os ensinamentos, é capaz de compreender os seus aspectos mais abstratos, mais sutis. E é isso que nos livra da ignorância. Essa sobreposição é que não permite que eu me reconheça como consciência pura. A investigação persistente e séria desconstrói o sentido de Ahamkara. Isso significa que eu, consciência pura, quando ilumino meus instrumentos, não me identificarei mais com eles. Hoje ficamos por aqui. Esse foi o vídeo 37º e esse foi o Sloka 34. Agradeço a escuta atenta de todos. Espero vocês no próximo vídeo. Compartilhe para que mais pessoas tenham o conhecimento. Namaskar.